Boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto, que continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Hoje, o nosso primeiro candidato entrevistado é Carlos Miller, do PSTU. Seja bem-vindo, boa noite. Como Carlos Miller se apresenta para a sociedade de Florianópolis? Boa noite, Roberto. Obrigado pelo espaço. Bem, sou Carlos Miller, trabalhador em educação no município de Florianópolis, historiador. Economista também, não exerço economia, mas tenho formação. O PSTU participa dessas eleições para dialogar com os trabalhadores, dizer para os trabalhadores que não é possível, os problemas vividos pelos trabalhadores não têm solução se os trabalhadores não se organizarem contra esse sistema econômico. Nós não estamos dizendo que isso vai acontecer em função do processo eleitoral, mas também somos a candidatura que diz, dentro desse modelo econômico, não tem alternativa de melhorar a vida dos trabalhadores. E, ao contrário, aqueles que dizem que é possível melhorar a vida dos trabalhadores dentro do capitalismo, provavelmente estão enganando os trabalhadores. Saúde e saneamento, quais são as propostas do PSTU? A Constituição Federal prevê a questão de, no mínimo, 15% aplicado em saúde. Quando a gente olha o orçamento federal, esse valor não chega a 3,69. Então, a gente acha que é muito pouco. E por que é muito pouco? Porque de um orçamento federal, eu estou falando federal, mas eu vou me reportar à questão municipal também. Um orçamento que em 2024 é 5 trilhões e 410 bilhões, 40% desse valor vai para pagar juros da dívida. Veja, não é para pagar um produto que você comprou, é para pagar juros. Bem, nós achamos isso um absurdo, nós somos contra isso. É o único partido que está dizendo que se opõe a essa montanha de dinheiro para banqueiro e numa contrapartida muito insignificante para, no caso, saúde e demais áreas. Veja, que se fosse menos para os banqueiros, teria uma contrapartida maior no município. A saúde no município, de acordo com a lei orgânica, é complementar. Poderia haver uma condição complementar muito melhor se não fosse essa montanha de dinheiro para banqueiro. O tema educação, como é que vai ser tratado pelo PSTU? Nós estamos em 2024, é o último ano do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Essa lei, está escrito nela, está aprovada, ela foi aprovada no Congresso, diz que ao final, 2024, no mínimo 10% do PIB em educação. Quanto está sendo aplicado? Não chega a 4%. E por que não chega aos 10%? Porque a grande maioria do orçamento está destinado principalmente para a questão dos bancos. A gente viu também, estamos em Florianópolis, a população de Florianópolis está vivendo aí a poluição provocada pelas queimadas, 400 bilhões para o agronegócio em detrimento de uma educação de mais qualidade. Nós achamos que, considerando a educação municipal, pelo menos a lei orgânica tem que avançar para no mínimo 30%. Hoje é 25%, tem que avançar para no mínimo 30%. Questão de segurança pública, quais são as propostas do PSTU? Nós defendemos uma polícia única, a desmilitarização da polícia, no sentido de que a polícia deve atender o cidadão e não meramente a repressão. Evidentemente que a repressão vai ser usada em determinados momentos, mas fundamentalmente a Organização das Nações Unidas prevê isso, uma desmilitarização para que a polícia esteja ao lado da população. Nós defendemos, em relação não só à questão da segurança, outras áreas também, a questão dos conselhos populares. Os conselhos populares é uma forma de organizar a população para que, inclusive, a população diga para as entidades de segurança aonde é melhor atuar. E não hoje o contrário, que a polícia aparece aonde o problema existe. Com os conselhos populares, fica mais fácil de uma ação mais preventiva, inclusive. Questão de mobilidade urbana, que é muito cara para a região e também para a capital catarinense. Quais são as propostas do PSTU? Na nossa opinião, o grande problema é que o transporte é uma concessão pública
Isso está previsto na lei orgânica do município. Nós somos contra essa concessão pública para uma entidade privada, para uma empresa privada. E o que a empresa privada quer é lucro. Quanto maior for a fila de usuários, quanto mais cheio o ônibus, melhor é para o dono da empresa. Nós propomos um processo de municipalização gradual rumo à tarifa zero. Isso é um processo gradual. Aumentar imediatamente a frota até que se chegue, de fato, à tarifa zero, controlada pelo município de Florianópolis. Bem, nesse 1 minuto que falta, eu gostaria de reforçar que não existe saída para os trabalhadores se não se enfrentarem com esse modelo. Nós, o PSTU, é a única candidatura comunista no sentido de que nós não concordamos com o capitalismo, nós não queremos governar para todos, não é possível governar para todos dentro do capitalismo. Então, conheçam o PSTU, conheçam o programa. O PSTU não vive de eleições, é um partido que vai para além das eleições. Conheçam os nossos candidatos: MEG, Mulher Negra Estudante, 16016, Carlos Bruno, educador, 16.000. E queria, nesse tempo, Roberto, agradecer o espaço. A legislação eleitoral é bastante antidemocrática, não existe impedimento para que o PSTU participe de debates e, no entanto, não somos chamados a participar dos debates. Então, gostaria bastante de agradecer o espaço que o SBT cedeu para que a gente pudesse estar aqui dialogando. Muito obrigado pela presença, deputado Carlos Miller, candidato Carlos Miller. Candidato. E a gente vê que o futuro também passa por essa discordância que acontece na sociedade. Muito obrigado, boa noite pelo espaço. No próximo bloco, nós vamos conversar com Bruno Dias, candidato do PCO à Prefeitura de Florianópolis. A gente já volta. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, agora com mais um candidato à Prefeitura de Florianópolis, Bruno Dias, do Partido da Causa Operária, o PCO. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. O que o senhor tem a dizer para o eleitor de Florianópolis e essa sua postulação à Prefeitura da capital? Boa noite aos companheiros que estão do outro lado da televisão. Nós, do Partido da Causa Operária, primeiramente eu gostaria de explicar o que é o Partido da Causa Operária e qual é o interesse do Partido da Causa Operária. Nós, do Partido da Causa Operária, defendemos um governo operário. O que significa um governo operário? Um governo operário significa a participação direta de toda a população dentro do governo. E como que se faz isso? Buscando as organizações dos trabalhadores, os sindicatos, fazendo assembleias nas regiões para você buscar as demandas, para você saber quais são os problemas reais da população, para você, em conjunto da população, definir e ver, resolver esses problemas. Primeira pergunta que eu faço para o senhor é: saúde e saneamento, quais as propostas do PCO para esta área? O Partido da Causa Operária tem um programa político muito bem definido, que é um programa amplo e nacional para resolver os problemas sociais da população. E o eixo principal da nossa luta política é contra o neoliberalismo e a política que foi implementada em grande marcha a partir de 2016, que é a de privatização do setor dos serviços públicos. Nós somos absolutamente contra essa política e nós temos um programa de abrir uma luta direta contra esse setor que está complicando a vida dos trabalhadores do setor público e dos cidadãos. Então, a parte principal do nosso programa político é explicar para o trabalhador em que consiste essa luta. Então, a gente tem que esclarecer o problema político, inicialmente, para que a consciência política da classe operária se mova no sentido da luta política. O que acontece com as privatizações? A privatização é, simplesmente, a dominação do poder do capital em cima do setor público. Os grandes capitalistas estão dominando o setor, dos serviços públicos. Isso daí é um grande problema. Por quê? Porque
o dinheiro que vai de incentivo da prefeitura para o serviço público ser prestado, os grandes capitalistas não utilizam esse dinheiro para investimento em melhoria e ampliação do Isso se sistema. aplica à saúde e saneamento? Para todas as áreas. Para todas as áreas. Porque é em todas as áreas que o grande capital está atuando em cima e está prejudicando a população, o desenvolvimento do país e também, principalmente, os trabalhadores de cada setor. Então, a nossa luta é, primeiramente, contra as privatizações e também ampliar essa luta para a questão de rever todos os contratos já feitos de terceirização, porque a terceirização também é um enorme problema, é o que está acontecendo com a CONCAP nesse momento. Quais são as propostas para a área da educação? Para você resolver qualquer tipo de problema, você tem que atuar em conjunto da população. A prefeitura tem que buscar a população para resolver os problemas. E o que eu vejo muito é muita gente falar, a gente vai fazer uma creche aqui, vai fazer uma obra ali. Mas, de fato, você não resolve o problema, porque você não tem um diagnóstico do problema. Por exemplo, existe um problema de evasão escolar, principalmente na questão dos adolescentes aqui na capital. Acho que é 45 mil, é uma coisa assim, é um número bem grande assim, de evasão escolar. Por que está acontecendo isso? Muito provavelmente é porque os adolescentes estão deixando de ir para a escola, de ter uma educação para ajudar em casa, ou então tem algum outro problema. E a prefeitura, ao invés de buscar isso, fica prometendo mais creche, mais não sei o quê, sem ter o diagnóstico correto do problema. Mas é óbvio, você tem que ter uma estrutura maior. O Estado tem que prover uma estrutura maior porque está sempre em crescimento, tudo, né? Então, você tem que, para você ter mais vagas, você tem que ampliar o sistema. Segurança pública. Nós temos um programa político que vai, assim, é uma reforma profunda, que vai desde a polícia militar até o sistema judiciário, porque o aparato repressivo do Estado brasileiro é tão e somente para massacrar o trabalhador, não é para proteger a sociedade de nada. Está ali simplesmente para massacrar o trabalhador e proteger a propriedade privada da burguesia. Mobilidade urbana. Quais são as propostas para resolver este problema na nossa cidade? Sobre a mobilidade urbana, aqui eu vou dar um exemplo prático, trabalhador, do porquê nós somos contra a privatização de qualquer setor de prestação de serviços públicos. Em 2020, no pior momento da pandemia, para cortar custos, as empresas de ônibus, no Brasil inteiro aconteceu isso daí, demitiram todo um setor de trabalhadores, que foram os cobradores de ônibus. Isso acarretou no quê? Num problema gravíssimo, que você vai ter um monte de gente desempregada, e aí você obriga o motorista de ônibus a ter dupla função, que é ser motorista e cobrador. Aqui está um exemplo prático, trabalhador, do porquê é um problema a privatização do setor público. O senhor ainda tem 30 segundos. Eu gostaria de finalizar aqui prestando uma homenagem ao maior revolucionário do século XX, que foi Vladimir Lenin, e também gostaria de prestar uma homenagem ao povo palestino que, nesse momento, trava uma luta heróica em sua determinação. Então, é isso. Muito obrigado, então, ao candidato Bruno Dias, do PCO. E no próximo bloco, nós vamos falar com Matheus Souza, candidato pelo Partido da Mulher Brasileira. Até já. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, agora no último bloco do programa, onde nós recebemos mais um dos 9 candidatos à Prefeitura de Florianópolis, Matheus Souza, do Partido da Mulher Brasileira, que se apresenta para a sociedade agora. Quem é esse Matheus Souza que se apresenta como candidato à Prefeitura da capital? Boa noite e bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Matheus Souza, eu tenho 28 anos de idade, sou funcionário da Celesc, também sou advogado. Eu sou o candidato a prefeito mais jovem da cidade. Não fui eu que escolhi ser prefeito, ser candidato a prefeito. Foi as mulheres que me escolheram. Eu sou
o candidato do Partido da Mulher Brasileira, o único partido que leva o nome das mulheres. E eu quero ajudar a nossa cidade, porque temos muitos desafios, problemas sérios e alguém com coragem para enfrentar esses problemas. Matheus, agora nós vamos começar a série de perguntas sobre os temas. Igual pergunta foi feita a todos os outros 8 candidatos à prefeitura. Vamos começar por saúde e saneamento. Quais as propostas do PMB nestas áreas? Bom, eu quero falar com os telespectadores, para os eleitores que vão de manhã cedo para os postos de saúde e os postos estão fechados, pegando chuva, sereno. Nós temos um projeto de abrir os postos de saúde a partir das 5 horas da manhã. E isso vai ser um benefício, porque não é justo pessoas de idade ficar esperando sentados, nem banco ter para esperar na frente dos postos. E quanto à saúde também, o norte da ilha já passa com a população de mais de 150 mil pessoas. E nós precisamos construir um hospital. E nós vamos construir. Ou será em Canasvieiras, ou será nos Ingleses. Quanto ao saneamento básico, nós temos que ter uma conversa séria com a Casan. A Casan já está há mais de 50 anos prestando serviço para a Prefeitura de Florianópolis. E nós não vamos esperar mais 50 anos para receber aquilo que é de direito, porque a poluição está muito grande. Tem praias que estão impróprias para banho, e hoje 40% da população não tem acesso à rede de esgoto. E essa situação nós precisamos mudar. E também falta muita água no verão. Nós vamos ter uma conversa séria com a Casan e ela vai ter que cumprir aquilo que está em contrato, porque assim, do jeito que está, não pode mais ficar. Matheus, as suas propostas e do seu partido para educação. Bom, hoje tem muitas crianças que têm que ir de um bairro para o outro para poder estudar. Isso gera um estresse muito grande nas crianças, até porque os ônibus estão lotados, elas têm que pegar esses ônibus lotados que não têm mais condições. Então nós criaremos 5 novas escolas. Uma será em Canasvieiras, outra nos Ingleses, uma na Lagoa e uma no sul da ilha. E também criaremos 5.000 vagas de creche na rede pública. Muitas mães hoje não têm condições com quem deixar seus filhos. Por isso, nós iremos criar 5.000 vagas. E também criaremos um ginásio de ginástica artística para os nossos jovens. Isso vai distrair, vai ser um grande benefício, será construído na Beira-Mar Norte. Questão de segurança pública. É um dos problemas que mais preocupa as pessoas que moram em Florianópolis. Bom, muitas mulheres e homens, mas as mulheres estão apanhando no centro da cidade. Isso é um absurdo. Mulheres sendo violentadas em postos de ônibus. Isso a gente não vai aceitar. A gente vai ter que conversar com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. A gente vai ter que fazer um grande esforço, porque instalar câmeras novas na cidade e vamos ter que agir com força, porque está muito violenta a cidade de Florianópolis e a população não merece mais isso. Tem que ter alguém com coragem, com pulso, para enfrentar esses problemas. Questão da mobilidade urbana. Tudo que está dentro do contexto dela, do transporte, até o dirigir em Florianópolis. Bom, primeiramente, iremos fazer 3 pistas na Beira-Mar Norte, em ambos os sentidos. Então, passará de 3 para 6, em um corredor de ônibus. Por que a gente vai fazer isso? Porque a Beira-Mar Norte está trancada e ela é o coração da cidade. Ela foi criada em 1960 e depois, em 1980, ela ganhou a 3ª faixa. E ela já não consegue mais dar vazão ao trânsito. E como ela é o coração da cidade, pode mexer em toda a cidade, mas se não mexer nela, se não ampliar o tamanho dela, vai ser em vão. E também, quanto às mulheres, nós iremos criar
ônibus exclusivo para as mulheres. Até a motorista será mulher. O ônibus será caracterizado por rosa e somente mulheres poderão fazer uso deles. Para isso, iremos adquirir 100 ônibus novos, ambos com Wi-Fi e ar-condicionado. E quanto aos ônibus também, está muito precário. Filas enormes, as pessoas não estão conseguindo ir sentadas. Por exemplo, a pessoa sai do Ticem, tem que ir lá para a Lagoa a pé, para o sul da ilha a pé, dentro do ônibus, sendo que ela paga o transporte para ir sentada. Claro que se tiver um pouco cheio, a gente ainda suporta, mas superlotação e a gente não vai aceitar mais isso. Bom, eu sou o Matheus Souza e quero pedir seu voto. Eu sou candidato da mulher brasileira e as mulheres são a maioria. Nós podemos vencer juntos. Embora a gente não tenha tempo de televisão no horário público, a gente está tendo essa oportunidade para falar com você, eleitor. A gente não recebe fundo eleitoral, o dinheiro da campanha que a gente está gastando sou eu do meu bolso. E a gente quer crescer junto com você, a gente quer fazer, em 2026, a gente sair mais forte, lançar mulheres, e o nosso Partido da Mulher Brasileira vai crescer aqui em Florianópolis. Por isso eu peço seu voto para prefeito de Florianópolis, vote Matheus Souza, número 35. Muito obrigado ao candidato Matheus Souza, que abrilhantou esse último programa junto com os demais candidatos. E assim a gente encerra uma primeira etapa, onde a gente ouviu as propostas dos 9 postulantes à Prefeitura de Florianópolis. A partir de agora, o Direto ao Voto se dedica a fazer um serviço para você, eleitor. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Grande abraço, até lá.